Que o narcisista é um traidor, todas nós já sabemos. Que ele te nega amor, que ele te nega carinho, que ele te nega até mesmo sexo, também não é surpresa para ninguém. Que ele te trai dia e noite, já é conhecido. Mas vamos imaginar, o que aconteceria se você traísse o narcisista? Vem comigo, é o assunto desse vídeo. Oi, meu nome é Ana Maria e eu uso a naturopatia, a psicanálise e também a neurociência para que junto nós venhamos entender os transtornos de personalidades. Neste canal, a nossa ênfase maior sempre será os narcisistas. Pois bem, você está vivendo um relacionamento conturbado aí com o narcisista, você já está na fase da desvalorização, onde você não tem mais atenção, você não tem mais o carinho, você não tem mais os afados, você não tem mais nada. O que você tem é um homem frio, rude, mal educado, mentiroso, que te confunde a todo momento, que te entristece a todo momento. Mas você está no mundo. E as vítimas de narcisista normalmente são pessoas de destaque, porque ele não escolhe em maneira nenhuma pessoas apagadas. Então você deve ter bons amigos, um bom emprego, você tem as suas qualidades. E vamos dizer que no meio disso aí aparece uma pessoa que se encanta com você. E ele começa ali e tal, e acaba que você cede. Então, houve uma traição. E o narcisista soube. E agora? Pois bem, gente, a primeira reação do narcisista, se não tem nada, se não foi muito assim escancarado, se não foi nada muito aberto, é negar. Porque isso agride ele de uma forma tão absurda que ele prefere não acreditar. Porque como você ousa a desmoronar o castelo tão bem construído, tão bem protegido? Porque para o narcisista, você é uma peça. Só isso. Você é um objeto que está lá no canto para ele usar quando ele bem entender. E de repente, você quer essa peça que só serve para suprir, para servir, para adorar. Traiu. É inadmissível. O narcisista, ele não vai processar a traição como eu ou qualquer outra, você ou qualquer outra pessoa normal processaria. Para ele, é o ódio, a raiva, a vingança. Ele vai ter muito ódio dessa situação. Ele vai ter muito ódio de você. Porque você vai obrigar a ele a voltar naquele exato momento em que ele foi traído, em que ele foi abusado. Sabe, como eu já expliquei em alguns outros vídeos, que o narcisista se origina lá na infância, através de uma vergonha muito grande, de uma exposição muito grande. Aí ele cria o persona para se proteger e você está obrigando ele a voltar àquele momento. Como assim, se aquilo quer ficar enterrado e você desenterrou? E ele vai querer imputar em você a mesma dor que ele sentiu, a mesma vergonha que ele sentiu. E o narcisista age no impulso daquilo que ele é. Ele vai querer pôr essa dor toda em você. Você era o espelho perfeito dele. E você deixou que esse espelho se quebrasse. E agora, em primeiro lugar, ele está sem chão. Porque se você era o suprimento principal, você surpreendeu ele, deixou ele sem chão. Em segundo lugar, ele está humilhado. Como você teve essa capacidade? Por isso que é muito comum hoje a gente ver os feminicídios da forma que temos visto. Que eles não têm um controle emocional. E dependendo do traço que o narcisista traz, da psicopatia, ele pode ser muito, muito agressivo. É muito perigoso trair um narcisista. Porque você não está traindo só uma pessoa. Você está traindo um persona construído cuidadosamente. Você está tirando a máscara dele, forçando. Não é aquela coisa, não é ele que tirou a máscara. Você que forçou com que esta máscara saísse. E você desnudou ele, você desmontou ele, você deixou ele totalmente exposto. A mesma forma ele vai fazer com você. Ele vai trabalhar no ódio e na vingança. Ele vai trabalhar nisso. E ele vai impor em você a dor que ele está sentindo.
trair um narcisista é muito perigoso. Mas muitas das vezes também você não traiu, mas ele entende uma traição. Vamos supor que às vezes a pessoa faz um elogio sobre você para ele. Um amigo chega e fala: nossa, sua namorada é muito bonita. E depois ele vê você conversando com esse amigo dele. Se ele entende que isso é uma traição, ele vai em cima de você com todas as forças. Porque os narcisistas, eles são possessivos. Você é um objeto. Sabe aquela calça jeans que você tem? Que você deixa lá no guarda-roupa? Aí a hora que você quiser, você vai lá e põe? É assim que você é. Talvez um pouco melhor. Narcisista não divide. Narcisista não empresta. Narcisista não permite que ninguém toque no que é dele. Você emprestaria suas roupas íntimas? Lógico que não. Assim é um narcisista. Você é um objeto dele para ele usar quando ele quiser. E se uma outra pessoa de fora faça um elogio, ainda que esteja sem intenção nenhuma, como assim? Com que ideia essa pessoa está fazendo? Ele não vai atacar a pessoa, ele vai atacar você. E ele te expõe, ele faz especialmente se ele estiver já num Bob Love com uma outra pessoa, ou se ele estiver ali ainda cultivando uma outra pessoa, porque o narcisista vai espelhar em você. Então, aquilo que ele está fazendo de errado, ele vai colocar como se você estivesse fazendo. Você estivesse traindo, você estivesse com outra pessoa, você não está nem sabendo o que ele está fazendo, mas na visão dele é você que está traindo. E se esse amigo, essa pessoa, seja ele homem ou mulher, elogiou você e o narcisista sentir ciúme, você é uma pessoa que está sujeita às vinganças narcisistas. A gente vê atrocidades acontecendo pelo mundo afora. Eu li um artigo outro dia de uma narcisista, essa era uma mulher que tinha um relacionamento com uma outra mulher, que ela deixava a pessoa amarrada enquanto ela ia trabalhar. Esses absurdos acontecem porque a mente narcísica não para. Ele vive em constante estado de alerta, ele vive em constante estado de estresse para vigiar o self perfeito dele. E se ele acha que você, a sua beleza, a sua inteligência ou qualquer coisa que você tenha vai desmascarar esse self dele, ele vai cortar antes que o self dele seja desmascarado. Porque o que importa é ele. Você não passa de um objeto. Narcisista traído é um demônio em fúria. Vamos colocar assim. Não se brinca com esse tipo de pessoa, seja ele mulher ou seja ele um homem. Que narcisistas não têm sexo, são mal por igual. Então, pense, se o seu relacionamento não tá bom, saia, mas jamais traia um narcisista, porque a vingança, ela não para. Enquanto você respirar, o narcisista vai te imputar esta vergonha, vai te imputar este pecado, vai colocar você muito culpada e, muitas das vezes, seguir para coisas piores. A sua vida é importante? Cuide dela. Comenta. Para esse tipo de assunto, me segue. Compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso. Até o nosso próximo vídeo.